Olá a todos, você está na Constante TV, no mais novo programa voltado para a discussão e reflexão de temas que nos desafiam a explorar as fronteiras da ciência, filosofia, apologética e sua relação com a fé cristã. Eu sou o professor Kelson Mota, ao meu lado está o doutor Jonatas Nunes e juntos vamos mostrar as muitas dimensões de uma fé que pensa e uma razão que crê. Sejam bem-vindos ao Crer e Pensar. É isso mesmo, professor. E hoje nós temos um convidado super especial para dar início a essa empreitada de programa. Nós temos hoje o professor Adalto Lourenço como nosso super convidado especial. Ele que é um dos pioneiros nesse tema de fé e ciência aqui no Brasil. Eu mesmo sou uma testemunha disso, tive o privilégio de ouvir muitas de suas palestras e fui desafiado realmente a aprofundar mais nessa área. Então, seja muito bem-vindo, professor. É um prazer e uma honra ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado, o prazer é todo meu estar com todos vocês aí. Exatamente. E para quem não conhece o professor Adalto, eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dele. Será que tem gente que ainda não conhece o professor Adalto aqui no Brasil? Imagino que é difícil, mas se porventura houver alguém que não conheça, está aqui o currículo do professor Adalto. Então, o professor Adalto Lourenço é formado em Física pela Universidade Bob Jones University, em 1990, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele possui mestrado em Física, também em Física, obtido na Clemson University, em 1994, Carolina do Sul, também nos Estados Unidos, né? Ele realizou pesquisas no Instituto Max Planck, na Alemanha, em 1992, e também fez parte de suas pesquisas no Oak Ridge National Laboratory, nos Estados Unidos, né, entre 1990 e 1993. Então, atualmente, ele trabalha com física, como físico sênior, né, da VERT EI, depois você pode me corrigir o nome na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E é palestrante, escritor de muitos livros maravilhosos e incríveis, é pregador, é professor e também dá cursos online, né, sobre temas de fé, ciência, sendo um dos pioneiros no Brasil no ensino de criacionismo. Então, para quem não conhece, eu acho que já é o suficiente esse breve currículo, né? Esteja apresentados. Prazer. O professor... É todo meu, como já disse. O professor Adalto, de fato, é talvez o pioneiro no Brasil de um tema sobre fé e ciência, sobre criacionismo, quando quase ninguém falava desses assuntos nas igrejas. Isso. Ele não só falava na igreja, às vezes em algumas universidades, eu lembro de uma que você chegou a falar, acho que foi ali no ITA, em São José dos Campos, eu posso até enganar, mas eu lembro de uma ali. Olha só. Então, foi uma época que não tinha ninguém. Hoje em dia tem muita gente, mas ele continua sendo um dos nossos ícones na área de fé e ciência. E, professor, hoje o tema é um tema bem básico, é bem diferente do que o senhor está acostumado. A gente pode fazer outros programas naquilo que o senhor realmente gosta, né? Hoje nós vamos falar sobre ciência e as limitações da ciência, até onde vai a ciência. Nós temos visto hoje em dia que o naturalismo científico, o naturalismo metodológico, materialista, ele tem crescido basicamente em todas as instituições acadêmicas, tem se tornado quase uma cosmovisão bem abrangente e tem se criado a ideia de que ciência, no final das contas, é algo que dá a solução para tudo, né? A ciência quase se tornou um novo Deus nos dias. E, professor, eu acho que é uma pergunta, parece básica, mas não é. Mas o que é ciência e o que não é ciência? Rapaz, essa é uma pergunta assim, fascinante, por várias razões. Primeiro, para a gente entender o contexto da ciência, existe uma diferença entre ciência e posicionamento científico. Muitas pessoas confundem essas duas coisas. Ciência nada mais é do que a gente sair estudando a natureza, tudo que tem aí fora, para a gente conhecer como funciona, quais são as leis que fazem com que ela funcione, quais são os processos naturais. Estou pensando mais em termos dentro da nossa área aqui, tá? Então estou limitando ciência mais dentro desse contexto. Porque para a gente, a diferença entre ciência, que é essa parte de conhecimento da natureza ao nosso redor, e a ideia de ciência como um posicionamento científico, precisa ficar bem claro
na mente da pessoa que está trabalhando com isso daí. Então, deixa eu voltar para desembaraçar um pouquinho o que eu acabei de falar. Ciência estuda a natureza. A gente procura entender o que é, como a natureza funciona. E para isso a gente trabalha procurando leis da natureza, procurando coisas desse jeito. Por exemplo, está vendo assim um burburinho agora? Parece que existe uma quinta força das 4 já conhecidas. Interessante. Tem certeza, mas parece que tem uma quinta. Ouvimos falar. Então o pessoal está trabalhando em cima disso, está vendo se realmente existe, se não existe. Tem muita coisa aí acontecendo. Isso é ciência, estamos pesquisando, procurando saber. Quando a gente trata do aspecto mais relacionado com a questão da interpretação de dados e coisas assim, a gente pode dar uma olhadinha nos livros. Por exemplo, eu ainda tenho os livros dos 30 anos atrás, quando eu estava fazendo meu mestrado. Rapaz, uma boa parte deles eu tenho que aposentar, principalmente na área de astronomia. Imagina, com certeza. Totalmente, assim, equivocados. Quero ser bondoso com o pessoal. Desatualizados, né, para ser bondoso. Isso, desatualizados. Percebe? Então, existe uma diferença muito grande entre aquilo que nós estamos estudando e aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós podemos chamar de verdade científica, que não irá mudar nem daqui 20 anos, 50 anos, 100 anos, vai continuar sendo a mesma coisa. Tá? Então, esse aspecto de verdade científica é importante. De novo, a questão principal relacionada com ciência, e onde o problema é a diferença entre o que é ciência e o que é posicionamento científico. E acho que em cima disso é que a gente vai poder trabalhar bastante aqui. Então, de fato, muita gente confunde posicionamento com ciência. Às vezes a gente vê na mídia pessoas se posicionando, avaliando alguns dados de maneira completamente errônea e transformando isso em ciência. E as pessoas aceitam. Exato. Qualquer discurso passa a ser um discurso científico. Então não é ciência. Sabe que isso é muito comum, principalmente nas igrejas. As pessoas dizem que a ciência é contra a Bíblia. Não, a ciência não. Posicionamentos científicos, alguns deles são realmente contra a Bíblia, são contrários. Mas a ciência, como conhecimento, um bloco de conhecimento, tenha certeza, não é contra a Bíblia. Pelo contrário, essa ciência corretamente, devidamente estabelecida, ela fala exatamente aquilo que a Bíblia também fala. As duas falam a mesma coisa. Mas essa definição é importantíssima, porque há esse discurso, às vezes na igreja, que ciência é contra a Bíblia, e às vezes há um discurso na academia que a fé ela não é racional. Não é racional. Então é importante fazer essa diferença. Mas, professor, tem uma segunda pergunta. Qual seria essa pergunta aí, Jonatas? Então, professor, pegando o gatilho sobre o que nós falamos, né? Hoje a gente vê muito, né? Se falar especialmente nos meios de comunicação, né? A ciência afirmou isso, a ciência afirmou aquilo, como se quase fosse algo absoluto, né? E aí a pergunta que eu faço para o senhor: a ciência pode realmente explicar tudo, todos os fenômenos? Há algum limite para a atuação do que entendemos por ciência? Essa seria uma pergunta. Rapaz, a resposta disso aí é: será que realmente a gente entende alguma coisa? Deixa eu dar uma definição para você entender, para os nossos espectadores poderem entender o que eu estou falando. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu recebi um quadrinho muito interessante, que diz assim: depois de você gastar 4 ou 5 anos na universidade, finalmente nós vamos conseguir convencê-lo de que você sabe muito pouco. Muito pouco. E quando você é convencido disso, você recebe o seu diploma de bacharel. Isso. Daí você vai fazer seu mestrado. E quando nós conseguimos convencê-lo de que realmente ninguém sabe coisa alguma, daí você recebe o seu mestrado, o seu mestre. Mas quando a gente consegue te convencer que ninguém sabe absolutamente nada, daí você tem um doutorado. Exato. Porque realmente é mais ou menos por aí. Deixa eu me colocar da seguinte forma: quanto mais nós estudamos, mais nós vemos o quanto nós não conhecemos. É verdade. De fato. Não é o quanto nós conhecemos. Infelizmente, muitos pesquisadores, muitos cientistas acham que o pouco que eles conhecem seria suficiente para responder tudo. Tudo, exato. Que não é verdade. Conhece tão pouco, que é até uma vergonha dizer o quanto que nós conhecemos.
Então, esse aspecto da limitação da ciência, nossa, as pessoas precisam entender. Ciência é extremamente limitada. Extremamente. Uhum. Professor, mas qual seria o limite da atuação da ciência? Até onde vai? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque ciência, ela precisa, primeiramente, estou tratando mais de ciências naturais, ela precisa principalmente estar baseada em observações. Por exemplo, no ano de 2006, foi lançada uma sonda espacial, a New Horizons, indo em direção ao planeta anão. Rapaz, agora minha mente está funcionando em várias direções. Planeta anão Plutão. Plutão. Tá? E olha o que aconteceu. Tudo que nós tínhamos do planeta anão Plutão era uma imagem feita pelo telescópio Hubble, que parecia literalmente uma laranja extremamente iluminada. Era tudo que nós tínhamos. Sabe o que aconteceu? Em 2016, essa sonda chegou lá. Em 2015, essa sonda chegou no planeta anão Plutão. Rapaz, o nosso conhecimento mudou totalmente. Nós descobrimos até mesmo que Plutão tem uma atmosfera. E percebemos o terreno, percebemos montanhas, um monte de coisa nesse planeta. Isso é coisa que nós não conhecíamos antes. Agora, como explicar esse tipo de formação, a existência dessas coisas num local com uma temperatura extremamente baixa? Os modelos que nós tínhamos mostravam que isso não era possível, mas está lá. Então, ciência, ela tem que basear em fatos, em dados. Depois, em cima disso, a gente vai desenvolver as teorias. Por que é assim, o que teria acontecido para ficar desse jeito e assim por diante. Então, a ciência, ela é muito limitada, ela é limitada especificamente na questão da observação. Ou seja, se não tem observação, fica difícil a gente fazer ciências. Infelizmente, se vocês pararem para pensar um pouquinho, você vai perceber que hoje em dia, muito do que se fala de ciência não está baseado em observação. E quando nós temos observação, geralmente tem sido contra o posicionamento científico naturalista. Muito bom. Bem, temos aqui o nosso primeiro bloco. Eu quero dizer que você está no programa Crer e Pensar, da Constante TV, e o nosso entrevistado de hoje é o professor Adalto, que está falando conosco sobre os limites da ciência, que é a ciência e os seus limites. Então, fique conosco. Estamos de volta no nosso programa Crer e Pensar, com o professor Adalto Lourenço. E, professor, agora nós temos uma pergunta importante, um pouco apologética. Nós sabemos que a ciência ela é fundamentada na filosofia, em pressupostos básicos pelos quais nós construímos a nossa visão de mundo. E a questão é, se a ciência necessita de uma filosofia, necessita de um pressuposto, uma filosofia errada pode interferir na interpretação científica dos dados? Que filosofia seria essa? A resposta básica seria sim e sim. Essa seria a resposta básica. Vamos expandir um pouco essa ideia. Tudo aquilo que nós olhamos ao nosso redor passa por um filtro. Porque nós, como criaturas do nosso Deus, nós temos a capacidade, ou melhor, nós somos interpretadores. Ou seja, nós interpretamos tudo que está ao nosso redor. E isso é algo muito bonito, algo fantástico, e é algo que a ciência precisa. Ou seja, nós precisamos fazer interpretações. Mas a interpretação precisa estar baseada numa filosofia correta. Deixa-me dar um exemplo usando uma frase. Pessoas dizem o seguinte: a prática leva à perfeição. Verdade? Não. Você fala, mas como? A prática correta leva à perfeição. Porque se você praticar errado, você vai ficar praticando, você nunca vai chegar na perfeição. Perfeito. Você vai ser perfeito no errado. Exatamente. Então é importante nós temos essa noção de que uma filosofia correta, uma cosmovisão correta, isso sem dúvida nos leva a fazer interpretações corretas. Por exemplo, nós trabalhamos com aspectos assim, fundamentais relacionados com leis que nós conhecemos, leis relacionadas com a ciência. Essas leis não foram criadas por nós, pelos cientistas. Nós apenas as descobrimos.
Então, quando nós tratamos com leis, isso é algo fascinante, porque geralmente não precisa de interpretação. É o que é. A mesma coisa com processos naturais. Então, quando nós trabalhamos com leis e processos naturais, assim, a quantidade de interpretação nisso é muito, muito pequena. No entanto, quando nós aplicamos as leis e os processos naturais, as observações que nós temos, aí pode entrar o aspecto da cosmovisão ou da filosofia que nós temos. Em outras palavras, vou dar um exemplo, eu estava com o pessoal uns anos atrás, numa região com muitos fósseis, e achamos um pequeno deles lá, um fóssil bem interessante, e imediatamente a pessoa já chegou e disse o seguinte: nossa, esse fóssil aqui tem tantos milhões de anos. Eu falei: rapaz, como é que você sabe disso? Eu falei assim: não, porque toda essa região aqui, ela literalmente já foi datada com esses milhões de anos. Fascinante. E como é que você sabe que esse fóssil faz parte dessa região? Percebe? Você já está assumindo que o fóssil faz parte da região e já deu até uma data para esse fóssil. Ou seja, nós conseguimos trabalhar com datação? Sim, dá para a gente fazer muita coisa. Agora, já colocar um valor, uma data específica em cima de algo que não foi testado, isso é problema. Porque nós estamos, nesse caso, usando a nossa cosmovisão, a nossa filosofia em cima desse objeto. No caso, o fóssil é um fato, é uma amostra, está ali. Não tem como escapar disso. Tá? Então é muito importante, nesse aspecto, entender como uma cosmovisão errada ou uma filosofia errada leva a interpretações erradas. Essa filosofia, professor, hoje em dia nós sabemos que ela é o naturalismo materialista. E essa filosofia acaba dizendo que tudo que existe é matéria, e matéria é tudo que existe, não há nada além de matéria, e esse universo é apenas o universo de evidências materiais. Se alguma coisa existe além disso, é um processo evolutivo. Isso é uma premissa fundamental que vai afetar a nossa interpretação dos dados, não? Esse é um problema muito sério, porque se tudo que existe é só matéria, então eu tenho que chegar ao ponto de acreditar que os meus pensamentos também são apenas matéria, ou seja, elétrons batendo aqui e ali, fazendo os meus neurônios produzirem esses pensamentos. Agora, se tudo é uma questão de aleatoriedade, eu não consigo entender mais agora o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, porque nem meus pensamentos agora eu posso confiar neles. Agora, o ponto que eu faço é o seguinte: os nossos pensamentos são parte da matéria? Por exemplo, eu digo que nós vivemos uma época assim fascinante. Nós temos os computadores que tem a parte do hardware, mas também tem uma parte que é o software. E o software não é matéria. O software é guardado em objetos, um pendrive, um DVD, um CD, sei lá, alguma coisa assim. Isso é matéria. Mas o software não é matéria. Tanto é que você pode pegar o software que está num DVD e colocar num pendrive. O que aconteceu? Você tirou um pedaço desse DVD e passou para o pendrive? Claro que não. Você transportou algo de um negócio para outro que não é literalmente matéria. Ou seja, é importante nós entendermos esse aspecto. Por quê? Quando nós olhamos no todo, não é apenas matéria. Nós sabemos disso. Eu tenho um amigo que é médico, e ele passou por uma situação muito interessante. Um senhor, ele estava fazendo um plantão à noite, e chegou um senhor que teve uma parada cardíaca, eles trabalharam, mexeram lá, e o senhor voltou ao normal, entre aspas. No comecinho da manhã, ele foi para casa, final da noite, voltou novamente. Quando chegou lá, foi perguntar do paciente: e o senhorzinho lá morreu? Mas como? Teve outra parada cardíaca? Não, ele engasou na hora do almoço e simplesmente morreu. Nós não conseguimos trazê-lo de volta. Sabe o que ele ficou pensando? Foi o seguinte: o que no corpo daquela pessoa estava? Todos os órgãos estavam ali, todos os tecidos, mas tinha algo que não estava lá. O que é esse algo que não estava lá? Percebe? Então, quando o naturalismo diz que tudo que existe é só matéria, ele erra desde a área da ciência da computação, porque isso não é verdade. Software não é matéria. Software
não codificada, e nós, seres humanos, plantas, animais e tudo mais, nós temos algo que vai além da matéria. E isso o naturalismo não consegue explicar. Muito bem. Gente, não se preocupe com esses pequenos travamentos de imagem. Aqui nós estamos direto com o professor Adalto. Ele está nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. Então, às vezes, está uma pequena travadinha, mas essa é a alegria de a gente poder falar com ele ao vivo, diretamente. Bom, professor, agora falando um pouquinho sobre o cientificismo, eu pergunto, qual é o maior erro do cientificismo que impera hoje nas mídias, nas academias, e faz parecer que a ciência é dona da razão? Tem algum exemplo desses erros, professor? Olha, essa é uma pergunta assim, muito interessante e também fundamental, pelo seguinte. Quando nós tratamos de teorias, basicamente uma teoria, ela tem que ser algo testável. Se ela não é testável, ela não é teoria, é uma proposta. Tá? Ou seja, não linda o posicionamento de teoria. Infelizmente, quando nós tratamos de evolução e outras áreas afins, elas não são vou falar da evolução para ser mais reto e direto. A evolução não é uma teoria, porque ela não pode ser testada. Lembra que quando nós falamos de variações, pequenas variações em organismos vivos, nós não estamos falando de evolução, nós estamos falando apenas de informação genética já codificada que está sendo manifestada. Tá? Então, isso é um pouquinho diferente. A evolução, propriamente dita, é você conseguir demonstrar que certos organismos vivos teriam produzido descendentes que agora possuem novos órgãos e novas funções, e vou pegar a deixa daquilo que eu falei agora de um pouco de software, possuem um novo software. Por exemplo, não adianta répteis produzirem descendentes que tenham asas se não tiver um software para voar. Vai ter asa e não voa. Percebe? Tem que ser o pacote completo. É esse aspecto que muitas vezes cria o problema. Por quê? Quando nós tratamos da evolução, ela tecnicamente não é nenhuma teoria, mas ela é ensinada como sendo um fato. Pior ainda. Por quê? Ela precisaria primeiro ganhar o grau de teoria, ou seja, testável, ser testada, para daí então poder dizer se realmente ela é o que ela diz ser ou não. Isso tem sido um problema muito grande dentro do aspecto, principalmente a mídia. A mídia apresenta geralmente as propostas evolucionistas como um fato. Eu estava lendo um artigo hoje sobre uma estrela especificamente que está sendo estudada, e eles estavam comentando que essa estrela tem tantos bilhões de anos. E é muito interessante como se fazem os cálculos para isso. Tem várias coisas que são levadas em consideração que, na verdade, são pressupostos. E isso exatamente é o questionável. Percebe? Então, quando nós tratamos de aspectos específicos da ciência, nós precisamos entender aquilo que é ciência e aquilo que não é ciência. É uma proposta científica. E é para isso que nós estamos aqui, é para estudar. Vamos ver se essa proposta científica funciona ou não. Vamos testá-la. Agora, quando não é possível testá-la, daí a gente fica, como eu costumo dizer, com um pé atrás. Porque daí a coisa fica meio complicada. Se não dá para testar, como é que eu consigo provar que é ou não é verdade esse negócio? Professor, percebe? A evolução, então, o senhor está colocando como um dos grandes erros do cientificismo. Por que ela chegou a esse status que tem hoje, tão decantada, tão colocada como a mestra de todas as maneiras de interpretar a ciência? Por que chegou isso dessa forma? Olha, essa é uma história, assim, literalmente até mesmo triste, sabe? Se você pega o século XIX, você vai perceber que muito do conhecimento estava literalmente na mão dos pastores. Isso é uma coisa muito interessante. Então, você percebe assim uma ênfase muito grande e um peso muito grande também colocado sobre esses homens. E foi muito interessante porque
a teoria de Darwin foi, assim, ela teve uma rejeição no início por parte dos cientistas, mas impressionante não por parte do pessoal do cristianismo da ala liberal. Eles abraçaram essa ideia. E essa foi uma ideia que foi literalmente sendo desenvolvida, mas voltando ao ponto. Aquelas pessoas que eram referências, elas abraçaram. Elas teriam que ter sido as pessoas que iriam rejeitar essa proposta, porque ela é contra a proposta da Bíblia. Mas eles aceitaram. Isso serviu como um tipo de como se estivesse validando a proposta evolucionista. E daí, rapaz, foi como que, literalmente, fogo em mato seco. Literalmente expandiu-se e alastrou. Infelizmente, a igreja do século XX, ela investiu muito pouco, no aspecto literal de produzir gente relacionada com ciência. Você vai olhar, embora nós tenhamos muitos cientistas, bons cientistas cristãos, você vai perceber que quando chega na universidade, você tem um grupo praticamente zero de professores. Quando você chega na área de pesquisa, é um número extremamente pequeno. Então, a nossa voz foi ficando cada vez menor, foi sendo abafada, e literalmente o evolucionismo foi ganhando espaço. Não porque ele seja verdadeiro, mas porque não tinha nada para contrapô-lo. Agora sim, nós estamos brigando aí, mas lembra que é um prejuízo de 100 anos. Sim. Estamos correndo atrás desse prejuízo. Impressionante. São vários desses erros. Nós temos visto, né? Nós trabalhamos. Com certeza. Eu trabalho na universidade, o Dr. Jantes trabalha também. Nós temos visto, né, essa visão cada vez mais abrangente e com menos evidências. Hoje em dia, com a evolução da ciência, nós temos, de fato, como o senhor disse aí, muita coisa para brigar, para contrapor. Nós temos outras abordagens que mostram claramente a dificuldade de aceitar a evolução como uma teoria científica, nem como um fato científico. Nós temos visto isso. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar um pouco, o problema ainda existe nas igrejas. Eu mencionei, muitas pessoas têm a tendência de dizer o seguinte, que a ciência é contra a Bíblia. Não é isso. Nós já falamos, o posicionamento científico, um posicionamento científico específico, pode ser contra a Bíblia, não a ciência. Então é muito importante haver uma mudança nessa maneira de pensar, principalmente dentro das nossas igrejas. Ou seja, pais chegam para mim dizendo o seguinte, olha, eu não vou mandar meu filho para a universidade, porque se ele for para a universidade ele vai perder a fé. Eu digo a esses pais o seguinte, olha, se ele perder a fé é porque ele nunca teve. Porque Jesus deixou bem claro que não tem professor universitário que consegue tirar as suas ovelhas da mão dele. Não tem, isso não acontece. Entende? Então, pode mandar. Se chegar lá e perder a fé, porque realmente nunca teve. Exato. E é melhor já deixar claro antes, daí pelo menos a gente pode trabalhar em cima disso. Tá? Mas, de novo, a ciência não é contra a nossa fé. Ela não é. A boa ciência, a ciência bem estabelecida. Não essa ciência maluca que a gente tem visto, essa ideia do naturalismo, que tudo que existe é só matéria, e não é verdade. E a gente sabe disso. Tá? Então é importante nós termos um posicionamento sério a respeito disso, no sentido de defender a verdade e mostrar o erro. Eu só quero fazer um pequeno parênteses aqui, porque algo que tem ocorrido muito, eu encontro muitas pessoas que são anti-evolucionistas. Elas não conhecem praticamente nada, ou do criacionismo científico, do design inteligente, praticamente nada, mas eles são contra a teoria da evolução. Isso é bom, porque eles conseguem demonstrar os erros, mas nós precisamos mostrar do outro lado, tá? E qual o lado positivo? Por que o criacionismo, por que design inteligente, por que esses posicionamentos estão corretos em relação ao conhecimento científico? Percebe? Isso a gente tem que mudar, tem que começar a mudar, e graças a Deus isso está acontecendo. Exato. Assim, está sendo uma maravilha. Isso. E muito além, né, professor, da questão de mostrar isso para os jovens que estão na igreja, é
desafiá-los a se encantar com essa beleza de estudar ciência, né? É uma forma adicional, eu diria, de nós adorarmos e glorificarmos o nosso Deus. Porque à medida que você investiga a ciência e vê o ajuste, né, a perfeição de tudo, para mim é um bônus, né? Se torna algo prazeroso você fazer isso, né? Então acho que, além de tudo, é um desafio para nós fazermos isso no meio eclesiástico, né? O problema é essa transição. Foi muito né? bem. O problema é essa transição, porque na igreja a gente fala sobre o Criador, né, de todas as obras, e na ciência a gente estuda as obras do Criador. Exato. Então parece que dá um problema nessa transição. Quando sai da igreja e vai para a universidade, parece que nunca ouvi falar, e a pessoa se encanta com os discursos na academia e rapidamente parece que ela deixou de lado a sua fé. Mas sabe que isso é um ponto assim, muito importante. Eu tenho comentado isso principalmente com pastores, que a gente precisa, de novo, trazer o livro das obras de Deus para dentro da igreja. Sim, exato. A gente, literalmente, a igreja, vamos ser bem honestos, se nos colocarmos de uma forma assim, bem básica, a impressão que nós temos é que Deus só entende de culto, Deus só entende de dízimo, louvor, essas coisas assim. Exato. Em outras palavras, se a gente voltar lá no jardim, no Éden, a situação seria mais ou menos assim. Adão pregava, Eva cantava e os animais coletavam as ofertas. Então, pronto, isso é viver no jardim do Éden. E a serpente era o cara que entrava no culto para perturbar, né? Literalmente. O que o Jonatas falou foi muito importante. Nós precisamos voltar a ficar encantados com as obras das mãos de Deus, querer estudá-las e aprender mais, porque à medida que nós aprendemos mais dessas obras, nós conhecemos mais quem Ele é. Assim, os seus pensamentos. Eu fico assim encantado, porque eu comento com as pessoas, toda a criação, ela existe para manifestar algo de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Deus, ele é eterno. Esse é um atributo invisível. Nós jamais conseguiríamos entender o que significa ser eterno se Deus não tivesse criado alguma coisa que nós chamamos de tempo. Uhum. Tendo Deus criado o tempo, agora eu entendo o que significa ser eterno. Porque imagina, se Deus não tivesse criado o tempo, imagina Deus falando para a gente, olha, eu sempre existi. Como é que eu vou entender sempre sem o contexto de tempo? Ou Deus falando assim, olha, eu nunca deixarei de existir. Como que eu entenderia esse nunca sem o conceito de tempo? Percebe? O tempo foi criado para a gente entender a questão desse Deus ser eterno. E a lista de coisas vai, só citei uma. Professor, tá muito legal. Tá ótimo. Mas a gente tem que dar um intervalozinho. Então já nós voltamos com Crer e Pensar com o professor Adalto Lourenço. Fique conosco. Excelente, meu professor. Puxa, eu estava até animado aqui já. Né? Muito bom. Estamos de volta no nosso programa Crer e Pensar, falando sobre o que é ciência, os limites da ciência, com o professor Adalto Lourenço, professor muito querido no nosso meio. E, professor, agora vamos falar um pouquinho sobre ciência e os caras que fazem a ciência. Vários autoproclamados cientistas, eles acabam falando algumas coisas sobre a fé cristã. Alguns autoproclamados cientistas, porque os cientistas de verdade, eles têm um pouco de receio de entrar na seara da fé. Mas muitos se dizem assim, eu sou cientista, eu fiz grandes coisas. Muitos ateus militantes hoje em dia, organizados, eles acabam dizendo que a fé cristã não é algo racional. O que você pode falar sobre essa afirmação que hoje em dia tem ficado tão comum nas redes sociais? Olha, as pessoas que falam que a nossa fé seria algo não racional, no mínimo eles não conhecem a Bíblia, não conhecem a proposta da Bíblia. Deixa eu colocar de uma forma bem simples, e daí a gente expande um pouquinho mais. Como um Deus justo poderia justificar pecadores e continuar sendo justo? Deixa eu colocar da seguinte forma. Imagina que uma pessoa te rouba, pegou todo o seu dinheiro. Tá? E essa pessoa é presa. Agora, essa pessoa está diante do juiz. E esse juiz chega para essa pessoa e diz o seguinte, olha, eu estou te perdoando. Pode ir embora, mas não faça mais isso, tá?
Você olha para o juiz e fala assim, mas como? Cadê o meu dinheiro? Isso não é justo. Não, de jeito nenhum. Percebe o problema? Sim. Ou seja, simplesmente falar, está perdoado, não resolve. Mesmo que o ladrão fale assim, olha, seu juiz, daqui para frente você é gente boa, tá? Eu prometo que eu não vou roubar mais. Eu não vou fazer mais essas coisas. Tá, mas e o meu dinheiro? Entende? Cadê o meu dinheiro? Aquele que você tirou de mim. O ladrão pode até falar assim, olha, eu vou até trabalhar para pagar de volta esse homem aí, tá? Eu vou dar um jeito, tá? Mas por mais que ele queira trabalhar, a quantidade que ele roubou é tão grande que ele não vai conseguir pagar. Como que resolve esse problema? Imagina, se o juiz diz para esse ladrão, pode ir e não faça mais nada errado, estou te perdoando. Esse juiz seria o quê? Ímpio. Ímpio. Ele não poderia ser justo. Injusto. Porque ele não resolveu o problema. A menos que esse juiz pegasse o seu talão de cheque, assinasse um cheque no valor daquilo que foi roubado, colocasse na sua mão e dissesse o seguinte, pode depositar que tem fundo. Percebe? Agora entra o aspecto da sua fé. Crer que aquele cheque tem fundo. Então você vai depositar e ter o seu dinheiro de volta. Esse juiz teria sido justo? Sim, porque agora ele cumpriu a justiça, ou seja, o que tinha que ser devolvido foi devolvido. Foi pago. Essa é a ideia do cristianismo. Nós ofendemos a Deus. Não tem como essa ofensa ser paga. Não tem jeito. Como que Deus poderia nos perdoar? A menos que Ele mesmo desse a solução. Eu não tenho como dar essa solução. Esse aspecto é um aspecto, eu citei só um lado da coisa aí, porque dá para a gente expandir muito mais. Esse é só um aspecto do porquê Jesus teve que vir, ter uma vida santa, sem cometer nenhum pecado, para poder morrer por pecadores como nós. Porque senão, se ele tivesse cometido algum pecado, ele só poderia morrer pelo seu pecado, ou pelos seus pecados. Ele não poderia morrer pelos pecados dos demais. Então, a complexidade só da nossa salvação é algo muito interessante, assim, é totalmente racional. E a Bíblia é um livro racional. Ela é. Ela oferece uma base espetacular. Deixa eu dar alguns exemplos. A Bíblia fala de lugares que existiram. Ela fala de rios, fala de montanhas, ou seja, acidentes geográficos. Fala de cidades, fala de regiões, fala de impérios, fala de reis. E todos esses a gente tem condição, graças à arqueologia, ir lá e verificar. Realmente, estava lá, coisa desse jeito. Ou seja, tem uma quantidade imensa disso daí. Eu, um tempo atrás, fiz até um levantamento aí, rapaz, eu até perdi a conta de tantos deles. Para você colocar tudo em posicionamento GPS. Onde está? Latitude e longitude. Você pega o Google Maps ou o Google Earth, dá para você ir até lá e ver certinho o negócio. Deixa eu colocar o outro lado. A Bíblia diz que existe céu e inferno. Dá para a gente testar isso? Não. Eu não tenho como testar a existência do céu no sentido da habitação de Deus e o inferno. Eu não tenho. Mas a Bíblia me deu tantas coisas relacionadas com locais, e todos eles são verídicos, todos eles verdadeiros, que eu consigo acreditar nessa proposta, tá, que existe céu e inferno. Deixa eu colocar isso de uma forma simples para ilustrar. Vou pegar assim, esses dois queridos irmãos aí sentados nessas cadeiras. Tá? Eu imagino que nenhum de vocês tenha verificado se a cadeira suportaria o seu peso. Então você se assentou na cadeira pela fé. Tá? Pela fé mesmo. Independente do peso. Não foi? Foi pela fé. Não é interessante? Mas se você tivesse sentado em cadeiras similares a essas, nessas últimas, vamos supor, as últimas 10 cadeiras, e todas elas tivessem quebrado, e você tivesse caído, o que você faria ao assentar-se nessas cadeiras que você está? Obviamente você iria procurar ver se elas iriam aguentar o teu peso. Sem dúvida. Porque fé baseia-se em evidências. Ou seja, Deus nos deu uma quantidade muito grande de evidências na sua palavra, de locais, de reinos, reis, cidades, rios, montanhas, cadeias de montanhas, lagos, e a lista vai, para que quando ele falasse de céu e inferno, eu não tivesse a menor dúvida de que eles também são verdadeiros. Percebe então? A Bíblia, ela me leva a um posicionamento racional. A Bíblia, quando faz afirmações científicas, todas essas afirmações são verdadeiras. Quer ver? Deixa eu
falar de uma delas para mim, que eu fico encantado ainda com essa. No livro de Jó, que foi um livro escrito há 4.000 anos atrás, no capítulo 26, verso 7, diz que Deus estende o norte e faz a terra pairar sobre o nada. Tá? Lá na década de 80, foi quando começou-se a fazer o primeiro mapeamento tridimensional do universo então conhecido. Rapaz, não tinha telescópio Hubble ainda, o Hubble estava sendo planejado e construído. Tá? Na década de 90, no finalzinho da década de 80, então surgiu o primeiro mapa, entre aspas, tridimensional. Era bem rústico. Na década de 90, com o telescópio Hubble e começo dos anos 2000, isso aí ampliou-se muito. Um negócio assim espetacular. E nos anos 2000, ainda 2010 ali adiante, rapaz, a coisa ficou mais ainda espetacular, porque o mapeamento, não só através do Hubble, mas dos demais telescópios que nós temos, assim, produziu um mapa tridimensional espetacular. E uma das coisas nesse mapa foi no nosso norte sideral um vazio de 1,3 bilhão de anos. Bilhões de anos. Rapaz, como explicar isso? Como que Jó sabia disso? Porque isso foi uma afirmação científica feita há 4.000 anos atrás. Ou seja, preciso com aquilo que nós temos agora. Inclusive, alguns estudos têm sido levantados aí, a gente tem achado outras regiões vazias também, ou seja, não tem galáxias, não tem praticamente nada por ali. Nós temos encontrado regiões assim, mas a maior de todas ainda é no nosso norte sideral. Só por curiosidade, quem disse que para cima é o norte? Não é interessante isso? Sim. Porque poderia ser o contrário, né? Por quê, né? O norte poderia ter, como no caso, o nosso norte magnético é para baixo, o nosso sul magnético está para cima. Não foi uma convenção, né? Não é uma convenção, isso daí sempre houve, norte, sul, não é uma convenção de pouco tempo, é um fato que nós temos historicamente, sempre tivemos uma direção norte e uma sul. Professor Adalto, uma coisa interessante disso que o senhor está falando, nas escrituras também fala, né, que Deus cria 2 luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, mas do ponto de vista da Terra, praticamente a Lua é quase o tamanho do Sol, tem um eclipse perfeito. Como é que sabia que o Sol era muito maior do que a Lua? Eles não tinham como saber isso. Informações científicas que a Bíblia nos dá, que mostram que o relato bíblico ele é verdadeiro. Isso é muito legal, porque eu comento com as pessoas, a Bíblia foi tão bondoso para conosco que ao dar a Bíblia, ele nos deu certas coisas que são testáveis. Isso foi bom, porque eu posso testar e ver se as coisas estão de fato assim, para que naquelas que não são testáveis, tenham condição de crer. Não uma fé irracional, mas uma fé totalmente irracional. Por quê? Já foi me dada uma quantidade muito grande de Deus. Todos eles que eu posso testar e verificar que são retos, são verdadeiros. Agora eu posso dar, não um salto no escuro, mas eu posso caminhar baseado nessa evidência que me foi dada. Ok. Muito bom, muito bom. Excelente. Então, professor, realmente, né? Esse é o diferencial da fé cristã, né? Uma fé racional e uma fé realmente baseada em fatos, né? Então, nesse sentido, como foi muito bem colocado, né? A fé cristã é a fé racional, né? Então, se a fé cristã é racional, professor, qual é a relação da ciência com o criacionismo? E o que vem a ser o criacionismo científico? Legal. Essa é uma pergunta assim, muito importante, a gente poderia discutir isso aí quase que um programa inteiro, só para a gente... Opa, o senhor já está se convidando para um novo programa sobre criacionismo científico. Ouvi aí. Aqui tem espaço. Vamos chamar. Olha, a proposta é a seguinte: primeiro vamos entender os diferentes tipos de criacionismos que existem. Nós temos o criacionismo bíblico, que nós encontramos em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. A característica desse criacionismo, ele apresenta uma forma de narrativa, ou seja, uma descrição, ele é descritivo, falando a respeito do como que Deus fez. Tá? Então esse é o criacionismo bíblico. Existe aquilo que nós chamamos também de criacionismo religioso.
O criacionismo religioso ele é diferente do criacionismo bíblico. Porque o criacionismo da divindade teria trazido o mundo à existência. Então, por exemplo, existem vários deles, vou citar um que é um bem comum. Lá na China existe uma proposta bem interessante que havia um deus chamado Deus Pangu, e era um deus solitário. E devido à sua solidão, ele resolveu criar o mundo e criar as pessoas e tudo mais para não ter uma vida. Então, na verdade, isso aí é uma explicação, é tentar explicar por que Deus, esse Deus, teria trazido à existência o universo, a vida e tudo mais. Então, esse é o criacionismo religioso. Percebe? O criacionismo científico é diferente. O criacionismo bíblico é diferente. Porque o criacionismo não procura explicar por que Deus criou o mundo. Ele apenas nos diz o que Deus fez. Essa é a diferença dos dois. Quando nós chegamos na parte científica, ou seja, o criacionismo científico, é uma proposta muito básica, diz que o mundo não, assim, a natureza como um todo, não teria vindo à existência por meio dos naturais e leis da natureza. Só isso. Ela não fala absolutamente de quem criou, quem fez, não. Porque a ciência só tem condição de dizer se algo teria sido criado ou se algo teria surgido espontaneamente. Dá um exemplo simples. Aqui com um outro óculos, tá? Se você der uma olhadinha aqui. Esse óculos, ele teria sido criado ou ele teria surgido espontaneamente? Se você olhar os vizinhos todos, esses detalhes, a perna do óculos, como que a perna do óculos se juntou com a outra parte, o parafuso e coisa e tal, fica meio complicado, não é? Ou seja, a gente sabe que processos naturais e leis da natureza não teriam produzido um óculos. Não tem como isso acontecer, tá? A ciência sabe, portanto, que esse objeto, no caso o óculos, ele foi criado. Então, a ciência consegue fazer isso de uma forma espetacular. Ela consegue mostrar se algo foi criado ou não. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro o que a ciência consegue fazer e o que a ciência não consegue fazer, para daí responder esse aspecto da ciência e criacionismo científico, e já plugando isso, inclusive, com a própria Bíblia, tá? Quando nós vamos à natureza, nós descobrimos algo muito interessante a respeito dela. Pare e pense a respeito do tempo. O tempo, nós temos passado, presente e futuro. 3 em 1. Quando nós olhamos o espaço, nós temos altura, largura, profundidade. De novo, 3 em 1. Quando nós olhamos a base dos átomos, de novo você tem prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Quando a gente olha, por exemplo, os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quando a gente estuda música, tem melodia, harmonia, ritmo. Para você montar um acorde, você tem 3 notas para mostrar se esse acorde é maior, menor, etc. Coisa e tal. Ou seja, para onde a gente olhar, você percebe esse 3 em 1. A pergunta seria o seguinte: o que significa isso? Qual o significado de 3 em 1? A ciência consegue explicar? Não, a ciência só consegue dizer que a natureza, até onde a gente tem estudado, ela parece ser em todas as áreas 3 em 1. Nós pegamos isso, você olha e fala assim, isso é uma característica. O criacionismo científico vai olhar e falar, tá vendo? A gente está dizendo o tempo todo que isso aí não poderia ter surgido espontaneamente. Nós estamos afirmando, o criacionismo científico vai dizer, tá vendo? Isso aí é que Deus criou, essa assinatura de Deus. Não, o criacionismo científico não diz isso. Ele diz que todas essas coisas não teriam surgido espontaneamente. Sim. Daí você é isso com a Bíblia, fica fácil. Professor Adalto, só uma coisa para os nossos telespectadores, só para lembrar, o professor Adalto está direto dos Estados Unidos e às vezes dá um pequeno delay na imagem. O som está maravilhoso, a gente está conseguindo ouvir, mas às vezes a imagem dá uma paradinha, né? Mas está indo tudo bem aqui, só para o pessoal não achar estranho. É que eu estou me vendo aí na tela também, então eu percebo que de vez em quando eu falei aqui e algumas partes do movimento não apareceram. Mas só está maravilhoso. Que bom. Professor Adalto, eu queria terminar, o nosso tempo está terminando, mas o senhor é um cristão, o senhor é um cientista também, é alguém que já trabalhou bastante com pesquisa, é alguém que trabalha com aparelhos sofisticadíssimos hoje em dia.
E qual seria a sua mensagem para um jovem cristão que queira enveredar pela carreira científica? O que fazer? O que ele tem que evitar? O que o senhor pode falar para esse jovem? Olha, primeiro é o seguinte: tudo começa com Deus. Eu começo dizendo o seguinte, até nos seus estudos. Jeremias 33:3 foi um texto muito especial durante todo o meu tempo de estudo. Na universidade, fazendo o meu bacharel, quando fui fazer o mestrado, fiz as matérias, inclusive de doutorado. Na época, eu estava terminando a minha dissertação, quando o presidente americano, na época, o Bill Clinton, teve uma ideia brilhante, chamava Bolsa Família Americana. Então, o dinheiro da pesquisa foi para outro lado. E eu já tinha ficado muito tempo, minha família muito tempo ali também, então eu falei, chega. Já foi até onde deu. Então, voltando, a ideia é que durante todos esses anos de estudo, Jeremias 3:3 fez parte da minha vida. O texto diz assim, Deus falando, invoca-me e eu te responderei. Eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, na física, na química, na matemática, na astronomia. Ou seja, gente, é que muitas vezes nós pensamos assim, que Deus só vai na parte espiritual. Não, em todas as áreas. Deixa-me citar um exemplo prático a respeito disso, tá? Porque eu estou falando da importância de um relacionamento íntimo com Deus, de vivermos na presença dele, tá? Estava terminando minha dissertação, minha tese de mestrado, e para concluir, eu tinha que literalmente resolver uma dupla, um negócio meio complicado lá. E eu já tinha procurado várias soluções, tentar fazer de várias maneiras diferentes, e rapaz, não é que eu não tinha chegado em lugar nenhum. A minha data para entregar a minha tese estava chegando. Um dia, eu lembro que foi uma sexta-feira, eu estava dado, eu fui lá para a biblioteca, e em vez de ir para a área da matemática e a área da física, eu fui para a área da química, mas eu fui para descansar. Eu peguei um fascículo de publicações científicas lá da década, acho que era da década, eu não lembro, 30 ou 40, e comecei assim, parece uma bíblia hebraica, eu comecei de trás para frente. Tá? E só fui olhando, só porque eu queria descansar um pouco. E, rapaz, de repente eu olhei um negócio lá e tinha uma integral parecida com o que eu estava trabalhando. Muito parecida. Eu olhei o artigo um pouco melhor, vi como ele resolveu essa integral, falei, vou tentar. E não é que funcionou? Agora, imagina, Deus sabe onde encontrar a solução para uma integral dupla numa biblioteca gigantesca, assim, só na área da física, tinham mais de 100 mil volumes, na área a mesma coisa, na área da química a mesma coisa. Pegar o volume certo e achar a solução, porque eu estava orando a respeito disso, pedindo a Deus por isso. Então, o primeiro passo, tenha uma comunhão íntima com Deus, sabe? Esteja firmado na palavra dele. Segunda coisa que é muito importante, não estude para tirar nota, estude para aprender. Seja o melhor aluno, sabe? Estude. Deixa eu citar um exemplo. Anos atrás, eu estava morando no Brasil, eu era professor de escola dominical e eu dei filho com o pessoal da minha classe de escola dominical. Falei, vocês vão procurar ser os melhores nos seus estudos. E tinha um rapaz fazendo cursinho. Rapaz gritou o tempo todo. Ele, inclusive, entrou na universidade que ele queria. Foi uma coisa, assim, muito, muito interessante. No final do ano, ele foi conversar com o professor dele, lá do cursinho, principalmente da área da biologia, e ele falou, professor, eu vim aqui para agradecer tudo que o senhor me ensinou, o senhor está todo orgulhoso, né, porque, afinal de contas, você gabaritou e passou, etc. E tal. E esse rapaz chegou para o professor dele e disse o seguinte, professor, muito obrigado por tudo que o senhor me ensinou, mas eu não acredito nesse negócio todo. O professor dele falou, mas como? Você não, eu estou dizendo para o senhor que eu não acredito porque eu conheço. Se eu não conhecesse, seria difícil dizer que eu não acredito. Mas por conhecer, eu posso dizer para o senhor, eu não acredito nisso. Fantástico. Percebe? É importante nós sermos bons alunos, conhecermos bem a matéria, estarmos assim, não apenas, de novo, não é tirar nota, tá? Uma outra coisa que eu recomendo muito, esteja cercado de gente boa, professores universitários que conhecem a Deus, tá? Não esse pessoal que é de fachada. E aí eu tenho que colocar, tem muita gente que é evoteísta, diz que conhece a Deus, mas está ensinando evolução. Não,
Estou falando, acredita na literalidade da Bíblia, acredita que aquilo que está lá é verdade. E não precisa interpretação, não precisa ficar enrolando, não. Tá? Exato. Muito bom. Então, esse é o tipo de coisa. Olha, apaixone-se por esse Deus que criou todas essas coisas. Sabe? Eu, cada vez que eu vou para o laboratório, estou lá fazendo meus trabalhos todos lá, mas eu fico imaginando que sabedoria de Deus em juntar esses elementos químicos, produzir esse negócio. E não somente isso, permitir que coisas assim acontecessem, ou seja, a gente fazer toda essa análise espectroscópica do ser, é espetacular a coisa. É um Deus muito sábio. E sabe o que vai acontecer? É que vai ficando mais e mais fácil crer nele, porque ele é um grande, sábio, todo-poderoso. Amém. Amém. Professor Adalto, eu quero agradecer o senhor ter vindo. Eu sei que o horário é complicado aí também nos Estados Unidos para esse programa. Então, nosso muito obrigado. Não só do programa Crer e Pensar, mas da Igreja Constantinópolis, aqui em Manaus, que manda um grande abraço. Professor, uma honra tê-lo aqui. Um outro abraço da minha parte. Obrigado. Obrigado. Uma honra enorme ter o senhor aqui conosco. E aqui nós nos despedimos. Todo meu. Ah, que bom. Professor, o senhor pode dar as suas considerações finais, uma palavra de despedida aqui para todos nós? Posso. E esse seja o primeiro de muitos programas. Que sair algo espetacular para o louvor da glória do nosso Deus. Onde pessoas irão fazer aquilo que Deus nos criou para sermos. Refletir a imagem dele. Pessoas que pensam, pessoas que raciocinam. Perca nenhum programa. Que bom. Meus queridos, nós terminamos aqui o nosso programa. Crer e Pensar, falando de uma fé que pensa, uma razão que crê, e hoje com o professor Adalto Lourenço. Muito obrigado pela participação, por estar conosco até esse momento. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Até a próxima.